muito comum, né, que a gente não consiga fazer o nosso diagnóstico próprio, né, o nosso próprio diagnóstico, né, e é muito interessante que a gente vá gradativamente analisando a maneira como a gente se vê, né, a gente precisaria se ver como num espelho para poder entender o quão cabeça dura a gente pode ser em determinadas situações, ou mesmo o porquê desse cabeça dura, né, o que está por trás daquilo ali, né. Em geral, todos os nossos comportamentos estão relacionados a um padrão que a gente está seguindo, que pode ser familiar, né, um padrão de vida, um padrão inconsciente, porque está seguindo ali algo que, né, como a gente já falou aqui várias vezes sobre a fidelidade, né, e aí é bem difícil, ou por conta mesmo de uma frustração que impede que a gente consiga ver algumas outras coisas. Eu sempre lembro, né, quando falo assim dessas situações, né, da questão de como nós vamos descobrir quem nós somos, né, como que nós vamos entender alguns dos nossos processos mais internos e como fazer esse diagnóstico. Então eu lembro que eu sempre fui muito voltado desde criança, né? O primeiro livro que eu comprei e li foi um livro do Michio Kushi, Diagnóstico na Medicina Tradicional. Tinha 8 anos, aprendi a ler, 9 anos eu comprei, 8 anos eu comprei esse livro e até os 10 ele era meu livro de cabeceira, assim. Então eu comecei a fazer ali, a partir daquilo que dizia ali, fazer alguns diagnósticos, assim, entender as pessoas, mas a mais contundente das minhas tomadas de consciência, né, foi quando eu estava com a minha mãe num passeio na casa de um tio, e a gente, quando é criança, né, e muitos adultos, né, a gente tem a nossa família, aquele círculo familiar como o ideal, né? Isso é interessante da gente analisar. Vamos ver essa história até o fim para a gente analisar. Então a gente tem aquele círculo, né, o nosso círculo familiar, aquele círculo mais íntimo, como o ideal, como aquele que seja o melhor de todos, né? E o vizinho sempre tem seus defeitos, seus problemas. Então, quando eu cheguei ali e a gente tinha sempre essa ideia, né, da proteção familiar, daquela questão assim de proteção, de que tudo ali dentro é perfeito, é uma coisa boa, né, em um sentido. Mas quando que a gente amplia a visão, né? Quando que a gente percebe algo que não é bem assim, né? Então aí eu cheguei ali, nessa época eu tinha uns 5 anos, né, e fui ali com a minha mãe nessa casa do tio, os parentes moravam tudo meio perto, assim, a família da minha mãe, e aí eu olhei para o rosto daquele tio e digo assim, nossa, mas ele tem algumas imperfeições aqui, né, esse rosto não parece tão harmonioso, assim, mas eu não estava vendo ali só aquele rosto, né, estava vendo algo além, né, que dava para ver além daquele rosto ali. E aí eu percebi uma coisa, puxa, né, se aqui está me transmitindo algo que não é tão perfeito, então talvez não sejam bem assim as coisas, né? Então aquilo ali foi um salto de consciência, né, uma primeira tomada de autoconsciência, digamos assim, que abriu para entender que, na verdade, a gente precisava fazer um diagnóstico sério sobre a questão familiar e abrir isso aí mais, né? Porque talvez os outros também tivessem coisas boas, né, nos outros núcleos e a gente pudesse pegar isso para nós. E aí eu comecei a ser questionador demais, né? Questionador demais, fazer esses diagnósticos. E aí anos depois, né, isso foi com uns 4, 5 anos, aí anos depois eu cheguei nesse livro do Michio Kushi, né, o Diagnóstico na Medicina Oriental, eu tenho ele até hoje, e aí eu digitalizei também, né, que é um livro que eu gosto, e uma das coisas que dizia ali era como nós podíamos fazer, né, vários diagnósticos, se fosse pela fisionomia, até tinha algo ali sobre linhas, né, linhas da mão. E aí aquilo ali era muito interessante porque não era propriamente sobre prognóstico, né, mas era para entender a vida atual da pessoa, né? Sabe, né, que as mãos, depois eu estudei um pouquinho mais assim, nessa época ainda com 8 até 10 anos, tá?
Ainda estamos lá nos 10 anos, calma aí, vamos chegar hoje, vamos chegar até os 30. Aí tinha essa questão, né? Então eu fui estudando, né? Lembra que, por exemplo, quem é destro, né? O carimbo do nascimento, né? Ou seja, toda a questão da saúde, o emocional, o que tem como potencial está na mão esquerda, e o que vai fazendo na vida está na mão direita, ou seja, a mão direita ela vai mudando, né? Então, por isso que se a gente analisa assim, uma mão é diferente da outra. Aí eu comecei a fazer isso nos meus parentes, nos primos, todo mundo assim, né? Queriam que eu olhasse, assim, né? E eu fui analisando aquilo ali, mas tinha mais coisa, né? Aí eu comecei a ver que não precisava mais, né, da proximidade da mão, e aí eu entendi uma coisa que dizia também nesse livro do Michio Kushi, que foi a coisa que mais me marcou, assim, foi a coisa que me tocou muito, que dizia assim que um bom médico, né, um bom terapeuta, né, um médico da medicina tradicional, pelo telefone poderia fazer um excelente diagnóstico. Pelo telefone poderia fazer um diagnóstico perfeito da pessoa, pela voz, pelo tom da voz, pela maneira como ela falava, pela entonação, pelo ritmo da respiração, enfim, como ela articulava, né? Mas se pudesse ver, também tinha várias características que podiam ser entendidas, e isso aí eu fui desenvolvendo. Depois, quando eu fiz ali, né, eu fiz, como alguns sabem, né, eu fiz 2 anos de medicina, e um bom médico que tinha lá, professor, também disse algo assim, né, que um bom médico, quando o paciente entra na sua sala, ele já tem 50% do diagnóstico só pela maneira como ele entra na sala e vai sentando. E isso são coisas que a gente precisa ter sempre, né, a análise. Isso, eu não estou falando isso para que a gente, né, mas alguns são terapeutas, então vem a questão da observação, a questão da análise, a questão de se colocar numa forma de ter aquela, né, a abertura da percepção que a gente chama lá no livro verde, o QA, né, livro verde, uma nova consciência para uma nova humanidade. Tem lá o capítulo 7, né, que é o QA, o consciente de ambiente, ou a consciência do ambiente, né, estar presente no ambiente e desenvolver isso, né. Isso é uma coisa muito interessante, importante da gente sempre entender. E a questão do diagnóstico, né, da diagnose, de percepção, ela precisa ser levada para onde? Para a autodiagnose, né, para a autopercepção, né, para nós nos vermos, né, ver como a gente está andando, ver como está respirando, ver como está comendo, ver como está dormindo, né, tudo isso aí faz parte do quê? Do material que a gente leva para o autoconhecimento, né, autoconhecimento. Então, às vezes a gente também usa outra pessoa para nos dar as dicas, né? Quando as pessoas nos dizem, tu tá diferente, tá fazendo tal coisa diferente, aí a gente pega aquilo, em vez de dar a resposta assim, né? Ser reativo ali, puf, né? A gente pega aqui, opa, por que ela tá me dizendo isso? O que ela quer dizer com isso? Será que eu mudei alguma coisa mesmo, né? Muitas vezes a gente não percebe até a mudança na forma de caminhar, a mudança na forma de como a gente até se comunica, né? Por que a gente às vezes está meio agressivo ou não? Tudo isso aí é parte de conhecer, né? De ver o que está errado, o que está mudando, né? Se é para bom, se é para ruim, né? Para bom, para melhor, né? É que por mais que a gente cresça no nosso conhecimento, né? Seja conhecimento aqui espiritual, meditação, não sei o que mais, sempre a gente leva uma característica que são aquelas primeiras informações que a gente recebeu sobre isso. É como se a nossa primeira escola, ela permanecesse conosco, né? E isso é bem complicado quando nós queremos, de fato, ir para um outro patamar, para um outro nível, porque aí, às vezes, a gente se prende em algumas informações, né? Cristaliza o padrão de consciência, e por mais que a gente esteja vendo determinadas coisas, a gente ainda é difícil largar um caminho e seguir para outro, né? É bem difícil. Tá? Um ponto muito difícil quando entendemos que cada um deve ser absolutamente livre para suas práticas e crenças, para expressar seus pontos de vista e modos de vida, está na nossa compreensão de como isso pode ser mal entendido ao nos reportarmos às práticas do Monte Chan. Em um primeiro momento, afirmo que aqui não praticamos isso ou aquilo, não nos importamos com isso ou aquilo, parecendo algo excludente, separatista ou mesmo preconceituoso. Alguns
até criaram medos e ojeriza a certas práticas, culturas e mesmo literaturas. Eu mesmo incentivo muitas vezes, né, para que permaneçam apenas com as práticas aqui apresentadas, especialmente quando a gente começa nas iniciações. E sempre, por mais que um discurso tente justificar os motivos de proceder assim, quando assumimos que estamos em construção ou reconstrução do nosso campo de energia, né, para que se possa assumir uma nova estrutura energética, isso só poderá ser realmente uma ótima justificativa na medida que cada um o sinta em seu ser. Então, é muito fácil, né, apontar determinadas restrições que possam ser educativas, informativas e corretivas, né, no sentido de curativas. Quando a gente faz isso, é muito fácil parecermos autoritários e mesmo dogmáticos, para usarmos termos relativos a crenças e práticas mais espiritualistas, né? Então, aqui é muito difícil quando eu digo assim, ó, guardem, né, conservem a energia, conservem as práticas até que se reconstruam, até que que se possam perceber como um ente espiritual de fato e não como uma marionete aí de outras forças, né, que às vezes eu sempre digo assim, a espiritualidade antiga ela mais confundia e trazia problemas do que propriamente resolvia ou permitia que as pessoas ficassem livres. Quando se fala isso, pronto, eu já estou sendo dogmático e excludente, né? Porém, é muito difícil a gente trazer uma informação que seria justamente a informação para livrar de algo, né? E a gente parece que está sendo dogmático. Isso é um paradoxo, sim, né? Um paradoxo que é difícil de resolver. Nossa, isso é muito difícil.